Hello, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Minha conexão não é boa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Cara, mas eu tô na melhor que tem, vou fazer o quê? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live da Eli. Aqui na live da Eli, a gente conversa sobre a preparação para provas de proficiência em inglês. Então, olha só. Olá, Enia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, se você já pensou em sair do Brasil, em levar sua carreira para outro país, a gente não pensa assim, né? A gente pensa, ai, que vontade de ir embora. O Instagram não quer me transmitir, gente? O que está acontecendo? Força, Instagram. Força, internet. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Então, olha só, se você já pensou em sair do Brasil, né? Tipo, ai, que vontade de ir embora. A gente fala assim, né? Que vontade de ir embora pro Canadá. Ai, que vontade de ir embora. Ai, entrei. Entrei no Instagram. Que maravilha. Deu certo. Não sei, tô falando que a internet não tá boa. A gente aumenta a internet e não tá boa. Mas aqui estamos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Eli Sato e aqui na live da Eli a gente conversa sobre a preparação para provas de proficiência em inglês. Então, se você já pensou em sair do Brasil, seja para trabalhar, para estudar, para validar seu diploma em outro país, seu lugar é aqui. Em outro país, mesmo que não seja países de língua inglesa. Hello, Janine, tudo bem? Então, sabia que quando você vai fazer um mestrado na Alemanha, na Espanha, na Itália, Portugal, Japão, China, eles pedem, geralmente a universidade pede uma prova de proficiência em inglês. Tô enrolando. Faltou aquecer. Igual eu falo para vocês aquecerem antes da prova de speaking, faltou aquecer. Então, se você lembra agora de alguém, oi Luiz, tudo bem? Francisco, oi Omar, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, se você lembra de alguém aí que já comentou com você, que tem vontade de ir embora, né? A gente não fala, a pessoa não vai falar, tô com vontade de construir uma carreira em outro país. A pessoa fala, cara, tô a fim de ir embora pro Canadá, tô a fim de ir embora pra Europa, sei lá, né? Pra Alemanha, pra Portugal, pra Itália, pro Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Dá uma puxa na memória aí. Se você lembra de alguém que já falou isso pra você, clica aí no aviãozinho, manda essa live pra ela, porque quanto antes ela souber disso, melhor. Você vai estar ajudando essa pessoa vai te agradecer depois. Então faz isso, clica aí no avião e manda para pessoas que você lembra que já comentaram que querem sair do Brasil, tá bom? Olha só, semana que vem começa a maratona de lives da Eli, toda terça, quinta e domingo. São menos dias que a vez passada, com conteúdos muito mais top, muito mais selecionados a dedo. Então, em outras maratonas, quando a gente fazia maratona live todo dia, 2 lives por dia, dava até para perder uma ou outra, né? Mas ó, dessa vez, coloca despertador no celular, coloca post-it aí pela sua casa, coloca coisas para você lembrar. Memo, a gente chama de memo, né? Post-it. O que funcionar para você, celular, relógio, despertador, toda terça, quinta e domingo, às 19h03. Você não pode perder nenhuma das lives, que o conteúdo foi selecionadíssimo especialmente para você. Então, cada live é imperdível, ok? Então, começa a próxima terça. Oi, Alisson, tudo bem? Boa noite! Fernanda, Vitória. Caraca, acho que hoje eu tô meio cegona, assim, que eu tenho que... Minha equipe vai ficar tirando sarro de mim. Marina, Kleber.
Onde eu moro? Eu tô aqui em São José dos Pinhais, a região metropolitana de Curitiba. São José dos Pinhais. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, a Maratona de Lives, que começa terça-feira que vem, é um evento sem... é um evento... Eita, que doido! É um aquecimento para um evento super, hiper especial que vai mudar a sua vida. O seu olhar para as provas de proficiência em inglês, quiçá seu olhar para o inglês. Se você pensa, tem vontade, está planejando construir uma carreira fora do Brasil, você não pode perder esse evento, que é 100% online, 100% gratuito, com conteúdo que vai explodir sua mente, um conteúdo exclusivo para quem estiver inscrito no workshop da aprovação. Então fiquem super atentos que está chegando o workshop da aprovação com conteúdos imperdíveis. Depois do workshop, Alisson, tá? Então fique ligado. Falando nisso, quem chegou aí agora, você conhece alguém que já comentou com você que quer sair do Brasil, que tá a fim de estudar, morar, ficar de vez, levar a família em outro país? Então chama essa pessoa para essa live, que o lugar dela é aqui, seu lugar é aqui se você pensa nisso, se você tem vontade de sair do Brasil. A maioria das pessoas que aqui estão, dessa audiência, diz que quer sair do Brasil para só voltar para o Brasil de férias. Confere? Vocês que estão no YouTube, no Instagram, é isso? Vocês querem sair do Brasil para só voltar para o Brasil de férias? Pois é. A gente tem dezenas de possibilidades de fazer isso acontecer. Oi, Niceias, tudo bem? Quais são as possibilidades mais... Oi, Rod, tudo bem? Mais conhecidas, mais populares? Então me ajuda aí quem está assistindo a live, que já tem uma ideia do que quer fazer fora do Brasil. Escreve aqui nos comentários, por favor, contribuam aqui para o conteúdo dessa live. O que vocês querem? Para onde vocês querem ir? Oi, Luciane, confere, que ótimo. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Você já encontrou um caminho ou ainda não está pesquisando? Está vendo estudando as possibilidades? Já definiu um país ou ainda não? Está ali pensando as vantagens de um, de outros, os caminhos mais possíveis, né? A gente tem possibilidade de estudar em outro país, tem a possibilidade de ir trabalhar em outro país, dá também nessa de ir trabalhar em outro país para validar seu diploma, se a sua profissão é uma demanda em outro país. Então, em qual dessas categorias você se encaixa? Ó, a Cláudia está respondendo aqui: Canadá, trabalhar, o Alisson aplicar para um processo imigratório para alguma província do Atlântico. Ah, que legal, aquele projeto piloto, né, Alisson? Que show no Canadá. Tem muita oportunidade no Canadá, né? Não é à toa que é o principal destino de pelo menos metade das pessoas que estão aqui nos assistindo, né? O Canadá é um país de que oferece, né, uma altíssima qualidade de vida, super seguro, super desenvolvido, e que precisa de mão de obra qualificada. Então, assim, né, junta a fome com a vontade de comer. A gente quer ir para um país desse desenvolvido, que oferece qualidade de vida, que paga em dólar, que a gente pode viver com segurança, com tranquilidade, e eles precisam de mão de obra qualificada. Olha que casamento perfeito, não é? Olha só, Canadá, quem tá de olho no Canadá aí, terça-feira que vem eu vou receber o Emerson do Canadá Sem Fronteiras para abrir a maratona de lives. Não perca, porque o Canadá Sem Fronteiras tem mais de 800 parceiros no Canadá e tem várias oportunidades para quem tá aí de olho, esperando uma chegar, pode ser a sua. Neiva, boa noite.
Erob Rodrigues, talvez. Seja bem-vindo. Vamos lá. Então, assim, vamos voltando nessas possibilidades. Então, vamos falar de validação de diploma, para começar. Então, quem atua numa profissão que é regulamentada em outros países, né, aqui ou lá, precisa validar o diploma para poder atuar na sua profissão em outro país. Então, eu sei que tem demandas de profissionais da saúde, de engenharia, arquitetura, profissionais de TI pelo mundo, mas TI não é uma profissão regularizada ainda, né, gente? Vamos esperar que segure mais um tempo para vocês poderem mostrar aí todas as habilidades sem muita burocracia. Agora, quem precisa validar o diploma em outro país, eu tenho vários alunos, por exemplo, enfermeiros que vão validar o diploma. A Neiva é da saúde, não é, Neiva? Que vão validar o diploma para atuar nos Estados Unidos, por exemplo. Odontologistas que vão validar diploma para atuar no Reino Unido. Que mais? Fisioterapeutas validando diplomas em outros países da Europa também. Então, assim, você atende, quando você valida seu diploma para atuar em outro país, você atende a demanda que eles têm. Duda, que linda essa flor laranja, adorei. Tudo bem, Duda? A Duda tá indo para o Canadá já, né, Duda? Já começa as aulas, já começou a orientação. Ah, obrigada, amore. Que linda. Que linda. Eu vou trazer você aqui na maratona de lives, hein, Duda? Vamos marcar, tá bom? Para você vir contar a sua história. Ó, a Neiva é bióloga. Oi, Assir, boa noite, Dalton, Janine, vamos ver a Enia também. Quero fazer mestrado fora, mas não tenho um país definido. Quero sair da graduação com as malas prontas para ir para fora. Show de bola, Enia, show de bola. Janine, TOEFL, ITP ou IBT para doutorado sanduíche até 20 de outubro. Uau! Doutorado sanduíche é outra opção maravilhosa, a gente já fala disso. Marcondes. Oi, Marcondes. Faz tempo que você não aparece, né? Chemistry, show de bola. Érica Salles, boa noite. Quando você vai abrir turmas para o preparatório para exame de proficiência? Quero participar. Érica, logo, logo. Eu tô anunciando aqui que terça-feira que vem a gente começa. Oba! Vamos marcar, Duda. Eu te chamo no Whats. Eu vou trazer você aqui para contar essa história que é linda, maravilhosa, de conquista. E tá conquistado, né, Duda? Graças a Deus. Logo, Érica, eu tô anunciando aqui que terça-feira que vem começa outra maratona de lives, toda terça, quinta e domingo. São pouquinhas dessa vez, porque eu concentrei, assim, conteúdo top para vocês. Não pode perder nenhuma. Coloca na agenda, Érica, tá bom? Terça, quinta e domingo às 19h03, não perca. Voltando. Validar diploma é uma das opções que você tem para ir trabalhar num país onde a sua profissão é uma demanda, onde o país tem essa demanda por profissionais da sua área. A outra forma de construir sua carreira fora do Brasil é você ser aquele profissional que não precisa validar diploma e que o país tem a sua profissão como demanda, precisa de profissionais na sua área. É claro que a gente fala muito de TI, porque é uma profissão que está em demanda no mundo inteiro, né? Parece que procura-se profissionais de TI em todos os lugares do mundo, em todos os países. Show, Érica! Então, é uma possibilidade de você participar de processos seletivos direto num outro país. Geralmente, essas empresas que fazem seleção fora do próprio país já estão dispostas a investir no visto de trabalho para a pessoa que ele contratar de outro país, né? Para vocês terem uma ideia, o Canadá, que é um grande destino que a gente, a maioria das pessoas quer ir para o Canadá, não só, né? Tem vários, mas
Para você ter uma ideia, o Canadá faz feiras de contratação no Brasil, de tanto que eles precisam de profissionais, né? Eles fazem programas de imigração para profissionais qualificados. Então, sim, tem muita oportunidade. Oi, Dani, Roger, Dai, oi, Dai, Renata, Moses, sejam todos muito bem-vindos. Vini, Fornaza. Aí, gente, quem é profissional de TI ou dessas profissões que não são regulamentadas e que estão em demanda em outro país, é uma burocracia a menos, né? De não precisar validar o diploma. Mas eu tenho vários alunos que estão validando o diploma, enfrentando esse passo, essa fase, né? Para poder atuar na sua profissão em outro país. E a forma mais certeira, mais eficiente de você levar a sua carreira para outro país é investindo em um curso de Higher Education. Oi? Fala de novo, Eli. Sim, é você investir num curso de ensino superior em outro país. Por que é mais certeiro? Por que é mais eficiente? Porque você não depende de uma empresa sponsorar, a gente usa esse termo, de sponsorar o seu visto. O que é? É bancar o seu visto de trabalho. Por quê, gente? Quando uma empresa precisa trazer um profissional de fora por sua especialidade, né? Porque está faltando profissionais no país, tem toda uma burocracia para a empresa também e costuma custar caro também. Então, se você não for investir num curso de ensino superior, você depende de encontrar uma empresa que te dê esse emprego e esse visto, né? Que seja responsável. Sponsorar é isso, é ser responsável pelo seu visto e, aos olhos do governo, a empresa fica responsável por você naquele país. Então, por ser um processo burocrático para a empresa e, consequentemente, um pouco mais caro, não está assim, né, sobrando vagas de trabalho com vistos de trabalho por aí pelo mundo. Apesar de ter várias oportunidades, principalmente para a área de TI, desenvolvimento, programação, engenharia, design, não é todo mundo que é profissional de TI, né? Então, não dá para depender só disso. E quando você se planeja para fazer um investimento na sua carreira, numa especialização em outro país, você está com essa jornada nas suas mãos. E os países acabam abrindo as portas para quem quer, está disposto a investir na educação naquele país. Então, por exemplo, o caminho né? Na Austrália tem muitos cursos técnicos e profissionalizantes, no Canadá também são muito populares, né? Quando a gente fala de curso técnico profissionalizante, não é como no Brasil, porque no Brasil tem as empresas não olham com tão bons olhos os profissionais formados por escolas técnicas, né? É muito louco, porque veja como funciona na Austrália e no Canadá, por exemplo, onde esses cursos são muito populares. Vou falar de Canadá, que fica muito, muito claro, e a Austrália é muito parecido. O governo, junto com as empresas, né, com quem emprega, certo? Mercado de trabalho, identifica em quais áreas estão faltando profissionais qualificados. E aí eles abrem vagas em escolas de cursos profissionalizantes ou técnicos que foram criadas no Canadá, são os famosos colleges. Na Austrália são as escolas de VET, né, de ensino profissionalizante. Oi, Vini, tudo bem?
Ó, o Vini está se preparando para entrar numa escola de curso profissionalizante na Austrália. E essas escolas foram especificamente criadas para atender a demanda do mercado. Então, esses cursos são muito hands-on, são muito mão na massa, que é justamente para formar aquele profissional de forma que ele saia da escola, do college ou da escola, pronto para entrar no mercado de trabalho e atuar e saber o que está fazendo. Então, esses cursos são construídos, projetados para atender o mercado de trabalho. Dessa forma, as pessoas saem desse curso com 85, 90% de chance de estar empregado em até 3 meses após a sua formação. Muito rápido. E as universidades acabam ficando para quem tem essa vontade de seguir carreira acadêmica, né? Trabalhar com pesquisa, ser professor, ou para profissões que exigem uma base teórica mais forte, como medicina, engenharia, talvez só, não, tô brincando, né? Todas as formações na área da saúde, assim, enfermagem, formação completa, medicina, formação completa, especializações, ok? E aí, esses cursos técnicos profissionalizantes são os top do mercado para o aluno sair de lá, pum, e estar empregado. E os colleges, essas escolas, não oferecem mais cursos do que o mercado pode absorver. Então, eles trabalham juntos, os colleges, o governo e o mercado de trabalho, para formar profissionais para atender a demanda desse mercado de trabalho. E não deixa saturar essa mão de obra. Então, quando você se forma nesses colleges ou nessas escolas na Austrália, é muito pouco provável que você fique desempregado. Só se você for não quiser trabalhar, né? Não tiver afim mesmo. Mas tem emprego para você, porque essas vagas foram planejadas, né? Essa quantidade de profissionais formados está planejado para o mercado de trabalho absorver. E com isso, os colleges e as escolas trabalham muito de perto com as empresas. Os professores são profissionais que atuam na área e por isso essa formação tão qualificada. As empresas, quando precisam contratar, vão direto no college. Falou, estou precisando de um profissional ou de tantos profissionais nessa área. Tem, né? Anuncia aí. Porque eles sabem que vão sair dali profissionais incríveis. Oi, Ivanete, Michael, Francisco, tudo bem? Nakahara, Juju. Teacher, o Marcondes está falando. Poderia me indicar alguém que trabalha para fazer validação dos meus diplomas? Obrigado. Marcondes, diploma do quê e para onde? Daí talvez eu consiga te indicar. Talvez, né? Área ambiental, Roger, é demanda no mundo inteiro também, porque cada vez mais a gente vem destruindo nosso planeta e muito devagarinho, né? Mais com a necessidade, as empresas estão sentindo, e os governos, né? Estão sentindo essa necessidade de trabalhar de forma a não agredir ou agredir o mínimo possível o meio ambiente. Então, super, super demanda, né? Hello, Lu! Tudo bem? Seja bem-vinda. A Juju, boa noite. Qual seria a sua recomendação para pessoas que ainda estão no ensino médio? Juju, estudar inglês. Não deixar para estudar inglês lá na frente. E não é só quando você se forma nessas escolas particulares, né, que a gente encontra por aí no mercado. As escolas formam os alunos com 4, 5 anos
não é suficiente, tá, Juju? A gente já vai falar sobre isso. O Vini está compartilhando aqui. É desse jeito mesmo na Austrália. A principal escola que oferece esses cursos VET é o TAFE, que tem um em cada estado, e é uma escola do governo, viu, Vini? A TAFE é do governo de altíssima qualidade e trabalha dessa forma para atender essa demanda do mercado de trabalho. Graduação, mestrado e doutorado em Química para o Canadá. Ai, Marcondes, conversa com o pessoal do Canadá Sem Fronteiras. Conversa com o Emerson, com a Tati, que eles vão saber te guiar, tá bom? Acho que eles não vão te atender, mas eles vão saber te guiar. N, Eli, você acha o college mais interessante do que o mestrado? No meu caso, eu sou estudante de letras em inglês. N, depende muito do que você quer fazer no Canadá, né? De como você quer atuar no Canadá. Então, N, eu super indico também, gente, Canadá, conversa com o pessoal do Canadá Sem Fronteiras. O Emerson é uma pessoa incrível, trabalha com isso há 10 anos, então ele vai poder te direcionar muito melhor do que eu, tá bom? Eu entrei nesse assunto. Oi, Carlos, tudo bem? Quanto tempo? Que bom que você está aqui. Oi, Fê. Verônica, tudo bem? Eu tô abordando esse assunto porque geralmente eu chego lá no TOEFL e IELTS. E aí tem um monte de gente que nem sabe disso, nem sabe do que eu tô falando. Então eu resolvi hoje voltar e explorar um pouquinho esses caminhos, essas formas. Mas minha especialidade é te ajudar em outra parte que a gente já vai chegar, tá? Fica aí comigo, porque te interessa, tá bom? Ó, que legal. O Júnior já colocou aí o contato do Canadá Sem Fronteiras no Instagram. Chama o Emerson lá, ou a Tati. Fala que estava numa live da Eli e que eles vão te atender, tá bom? A Enia também. Chama o pessoal do Canadá Sem Fronteiras no direct, no Instagram, que eles atendem você, tá bom? E eles são queridíssimos demais. Ó, terça-feira que vem não perca. A gente vai estar falando exatamente sobre isso, as possibilidades no Canadá, tá? Para cada área vocês vão poder fazer perguntas. Então, terça-feira, a live 19h03, não percam. Aí, gente, então, quando você investe num curso profissionalizante, acontece isso. Austrália, Ivanete. Austrália. Olha só, eu sempre recomendo que vocês procurem essa especialidade, esse profissional que vai saber te indicar o melhor caminho. Mas antes disso, é muito importante que você esteja pronto. Por quê? Quando a gente fala de todas essas opções, né, de você tentar uma vaga de emprego direto com uma empresa que esteja disposta a sponsorar, a ser responsável pelo seu visto de trabalho. Quando você vai validar seu diploma em outro país para poder atuar na sua área em um país que a sua profissão seja demanda. Ou quando você vai investir num curso de Higher Education em outro país, para tudo isso, ou para qualquer opção que você queira sair do Brasil para construir uma carreira lá, você precisa, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, apresentar uma prova de proficiência em inglês. Até nos países que não são de língua inglesa. Por exemplo, você vai fazer um mestrado na Alemanha, ou um doutorado na Holanda, ou uma pós-graduação na Espanha, ou uma graduação na Itália, pós-graduação no Japão. Você precisa apresentar um exame de proficiência em inglês, uma prova de proficiência em inglês. E até no Brasil, você vai fazer mestrado na USP, na FGV, você precisa entregar uma prova de proficiência em inglês. Então, para qualquer dessas opções, se você vai, por exemplo, validar seu diploma de enfermagem
para atuar nos Estados Unidos. Geralmente, o hospital que vai te contratar pede essa prova de proficiência em inglês. Se você vai tentar uma vaga de emprego direto lá no Canadá, ou a empresa ou a imigração canadense vai te pedir um exame de proficiência em inglês. Se você vai validar seu diploma de odontologia para atuar lá no Reino Unido, ou o órgão que valida o seu diploma ou a imigração do Reino Unido vai pedir uma prova de proficiência em inglês. Que mais? Se você vai fazer uma graduação, uma pós-graduação no Canadá, ou um curso desse que eu estou falando, eles são chamados de certificado, diploma ou advanced diploma no Canadá, os cursos técnicos, profissionalizantes, que te colocam direto no mercado de trabalho, a instituição de ensino vai pedir uma prova de proficiência em inglês. O VET na Austrália vai pedir uma prova de proficiência em inglês. Então, desculpa. Tudo começa, todas essas oportunidades começam em prova de proficiência em inglês. Então, esse é o primeiro passo para que você consiga sair do Brasil e construir a sua carreira lá fora, independente do caminho que você escolha. Seja tentar direto uma vaga de trabalho com uma empresa que vai sponsorar, né, ser responsável pelo seu visto de trabalho, seja validando o seu diploma para atuar na sua área em outro país, seja investindo num certificado, num diploma, num curso VET, né, na Austrália ou no Canadá, você precisa apresentar, seja para fazer o doutorado sanduíche, seja para fazer pós-graduação, mestrado em outro país, você precisa apresentar uma prova de proficiência em inglês. Aí que vem as provas de proficiência em inglês mais aceitas no mundo inteiro, mais reconhecidas, mais acreditadas, são as provas do TOEFL, IBT e IELTS. O IELTS tem duas provas, o Academic, que é para você apresentar para instituições de ensino. Então, se você vai aplicar para um college, uma universidade ou uma escola de VET ou num college no Canadá, né? Eles vão pedir o IELTS Academic ou o TOEFL IBT. Se você vai aplicar para um visto de trabalho, né, como o Express Entry, como alguém aqui compartilhou com a gente que vai, o Alisson, que vai tentar a migração para um dos estados, não é estado que fala lá, fugiu a palavra, mas é como se fosse estado, província, para uma das províncias do Atlântico no Canadá, eles vão pedir o IELTS General Training, tá bom? E tem órgãos de imigração, como a Austrália, Reino Unido, que aceitam também o TOEFL e IBT, tá? Então, são as provas, cada uma dessas provas é aceita por mais de 11 mil instituições, entre universidades, órgãos de imigração e empresas, tá bom? Então, a gente chega em TOEFL, IBT e IELTS. Por quê? Porque, assim, quando você pensa, bom, eu preciso fazer uma prova de proficiência em inglês para atestar o meu nível de inglês para a empresa ou para a universidade ou para o órgão de imigração, o que a gente pensa? Eu tenho meu nível de inglês, seja ele intermediário, upper intermediate, né, o pré-avançado, avançado ou proficiente. Você pensa, eu tenho nível de inglês, eu vou lá, faço a prova e consigo uma nota de acordo com o meu nível de inglês, certo? Errado. É aí que essa prova entra no caminho de um monte de gente como uma pedra no sapato. Eu tenho alguns alunos aqui na live do YouTube e do Instagram para confirmar isso, né? A prova acaba sendo uma pedra no sapato mesmo, porque não é bem assim.
E é muito comum, é muito lógico, é muito natural que a gente pense assim: bom, eu tenho um nível de inglês X, né? Porque para cada uma dessas opções vai ser exigido um nível de inglês. Não é que você tem que ter um nível proficiente de inglês para fazer qualquer uma dessas coisas, né? Cada cada um desses caminhos exige um nível de inglês X. E aí é muito natural que a gente pense: bom, eu pego o meu nível de inglês X, vou fazer a prova que tem o objetivo de atestar o meu nível de inglês, e aí eu tenho o meu nível de inglês atestado. Super simples, super tranquilo. Só que não. Essas provas não são simples provas de inglês. Para que você tenha o seu nível de inglês de fato atestado, você precisa estar muito bem preparado para a prova. O que acontece? Essas provas já viram um monstro, assim, já tem já são mal faladas por serem assim monstruosas. Porque o que acontece? Quando uma pessoa, mesmo com um nível avançado de inglês, vai fazer a prova sem estar preparada para a prova, geralmente consegue uma nota muito baixa, de um nível muito baixo de inglês, que não é compatível com o nível de inglês real da pessoa. Então, as pessoas já começam a falar: meu Deus, o fulano que tem um inglês maravilhoso foi fazer a prova e não conseguiu uma nota boa. A nota dele foi horrível. Imagina eu que tenho inglês intermediário. Só que não. Essa prova, ela é de estratégia. Então, uma pessoa com nível de inglês intermediário pode conseguir uma nota maior que uma pessoa com nível de inglês avançado, se essa não estiver bem preparada para a prova. Foi o que aconteceu com a Thaís e com o Diego, alunos meus. O Diego, antes de ser meu aluno, ele é professor de inglês. Ele tem um inglês maravilhoso, proficiente. Ele é C2. Sabe aquele inglês? Uau, tipo, lindo. Ele ama gramática, então para ele é um deleite estudar gramática. Ele gosta. Então o inglês dele é gostoso, é bonito, é limpo, é claro, sabe? E aí ele precisou fazer a prova de proficiência. Ele fez o IELTS. Ele tirou 4 de 9 no IELTS. C2. Ele assim, o chão sumiu dos pés dele, né? Porque ele falou: caraca, eu super confiante com o meu super inglês, eu fui fazer a prova e caraca, primeiro que não deu tempo de fazer metade da prova. E depois que, tipo, não é só saber inglês, né? Ele conta, é muito engraçado. Não, é engraçado porque agora ele já fez, né, a preparação, ele se preparou, ele fez a prova e conseguiu lá o 7,5 dele. Mas ele contando a primeira vez que ele fez a prova é muito engraçado. E aí a Thaís, nível B1 de inglês, é um nível intermediário de inglês, ela foi fazer a prova, ela me procurou, ela olhou, primeiro que quando a gente está no nível B1 de inglês, a gente não se sente confiante com o inglês, né? E era o caso da Thaís. Então, antes de fazer a prova, ela foi pesquisar na internet, aí ela me achou, fez a preparação, e ela chegou para mim falando o seguinte: olha, teacher, eu estudei 5 anos de inglês. Ó o Canadá Sem Fronteiras aí. Ó, gente, quem tava perguntando de Canadá, é aqui, ó, Canadá Sem Fronteiras. E aí, ela falou assim: teacher, eu fiz 5 anos de inglês, mas eu não falo inglês. Todo mundo fala: eu não falo inglês fluente, né? Meu inglês é bom, eu até entendo, tá? Mas falar eu não falo. Eu falei: mas ok. Ela falou: não, teacher, você não tá entendendo. Eu nunca falei inglês. Eu falei: como assim? Ela falou: eu sempre fiz aulas de inglês, mas eu tenho pânico só de pensar em falar em inglês. Então eu nunca falei em inglês. Eu falei: oi? Como é que é isso? Ela falou: então eu leio, eu ouço, eu até entendo, eu me viro, mas eu não falo. Eu falei: really? Que engraçado. Sabe aquele riso de nervoso, de que desafio. Enfim, ela foi, fez a preparação. Ela fez só a preparação para a prova, porque
a nota que ela precisava, com o B1, com o nível intermediário de inglês, era ok, para fazer um diploma no Canadá, na área de nutrição. Então, ela precisava de 5,5 no IELTS. Ela fez a preparação dela, e aí a gente trabalhou o speaking muito de perto, né? Através do WhatsApp. Todos os meus alunos têm meu WhatsApp, então a gente conversa pelo WhatsApp, e eles me mandam os exercícios de speaking pelo WhatsApp. E ela, enfim, ela passou pelo pânico dela, conseguiu passar por isso e fez a prova e tirou 5,5 de 9, né? O 5,5 que ela precisava para fazer a graduação dela, o curso dela. E a nota mais alta dela foi o speaking. Com o nível B1, com o nível da Janine, que tá aqui. Eu vou ter que fazer milagre com o tempo que tem ali. KKK, Jesus, a pontuação é 527 ou 71. E meu nível é B1. Janine, um B1 muito bem preparado para o TOEFL consegue até 75 no TOEFL e até 5,5 no IELTS, que foi o que a Thaines fez. Ela conseguiu o 5,5 dela só em 8 semanas, fazendo a preparação para a prova, estudando 1 hora por dia, todos os dias. Então, é possível, Janine, tá bom? Respira. O Gabriel tá perguntando, tem algumas dicas ou comentários sobre graduação em medicina, biotecnologia, ciências políticas na Inglaterra e na França? Obrigado. Gabriel, de novo, eu super sugiro que você, quando for o momento, procure um profissional especializado nesses países, né? Mas o primeiro passo é você estar pronto para a prova de proficiência. Porque o que acontece, Gabriel? Você se prepara para a prova, faz a prova, a gente já fala sobre isso, Roger, fica aqui comigo. E aí, a sua prova fica válida por 2 anos. Então, depois que você já se livrou desse peso nas costas de fazer a prova, aí você vai com calma procurar suas possibilidades, em qual país, se você vai para a Inglaterra, se vai para a França, quais as universidades, onde tem melhores oportunidades em termos de investimento, de custo-benefício. Então, Gabriel, seu primeiro passo deve ser conquistar a sua nota na prova. E aí, sua prova, passando essa fase, você tem 2 anos para você pesquisar e ver qual que é a melhor opção, tá bom? Oi, Rai, tudo bem? Como você é sumida? Tem prova para o nível A2, o Roger. Olha só, tem muita gente ainda que tá no A1, que tá no A2. O A1 é o básico, o A2 é o pré-intermediário. E aí, a prova é a mesma, Roger. Mas o que eu fiz? Para todo mundo que entra no meu preparatório para se preparar para uma das provas, eu ofereço 2 cursos completos de gramática. Por quê? Com o A2, muito provavelmente, Roger, você não consiga colocar as estratégias da prova em prática. Então, primeiro você melhora o seu nível de inglês e depois você se prepara para a prova, para você conseguir colocar essas estratégias em prática. Então, a prova é a mesma, Roger. Você só vai fazer um caminho um pouquinho mais longo. E eu digo um pouquinho porque cada um dos cursos de grammar tem a mesma duração do preparatório para a prova, ok? Dá para fazer em 8 semanas se você tiver 1 hora por dia, todos os dias para estudar. Então, você faz 8 semanas de grammar, 8 semanas da outra grammar e 8 semanas de preparação para a prova. Você eleva o seu nível de inglês em 2 níveis, você vai do A2 para o B2, e aí você pode conseguir até 6,5 no IELTS e até 85 no TOEFL. Ok? A Larissa está compartilhando aqui. Eu tô nessa aí também, de melhorar meu nível de inglês. Show de bola. Um monte de gente. Gente, um monte de gente precisa melhorar o nível de inglês, né? Porque senão não adianta aprender as estratégias se você não conseguir colocar essas estratégias em prática. E esses cursos de grammar, Roger, Ju, são muito específicos para que você consiga melhorar o seu nível de inglês para a prova, ok? Então, por exemplo,
Eu falei de escolas de inglês, eu não tenho nada contra escolas de inglês, pelo contrário, eu e minha família, a gente tem 5. Ai, muito obrigada, Alisson. O Alisson tá aqui falando que eu tô muito elegante, muito obrigada. Aí, então eu não tenho nada contra escolas de inglês. O que que acontece? Quando as escolas de inglês, elas atendem um público que ou está num ritmo muito forte de trabalho ou está num ritmo forte de estudo. E aí o tempo que você destina para ir para a escola de inglês, para frequentar a escola de inglês, são ali 2 horinhas na semana. Ou você vai 2 vezes por semana, faz 1 hora, ou você vai uma vez por semana, faz 2 horas. E quando você não falta ainda, né? Mas geralmente é o tempo ali que as pessoas estão dispostas a abrir mão para aprender inglês. E aí, só quero um B2, a Érica tá falando. Aí, é... Peraí, gente, eu já respondo todo mundo. Aí, se você vai para uma escola de inglês, você vai lá estudar 2 horas por semana, por causa dessa carga horária que é baixa, porque é o que as pessoas estão a fim de entregar, você acaba levando 2 anos para subir um nível de inglês. Matemática, tá? Sabe quando você procura por intercâmbio de inglês para estudar inglês nos Estados Unidos ou estudar inglês no Canadá? Pois é, nesses intercâmbios de inglês, as escolas pedem 10 semanas de curso intensivo, que são 30 aulas por semana, que são 23 horas e meia por semana, para melhorar um nível de inglês. Passar, por exemplo, do A2 para o B1, do B1 para o B2. Aí, carga horária, ok? Essas 23 horas e meia que você vai fazer por semana, vezes 10 semanas, dá 223 horas. 220. Perdi agora, vírgula assim, não, 30. 223 horas. Se você dividir isso pelas 2 horas por semana que você faz no Brasil, vai dar lá 116, 112. 112 horas de estudo. Ai, que vergonha. 112 semanas de estudo. Se um ano tem 56 semanas, você vai levar 2 anos para melhorar um nível de inglês. E tá tudo certo, porque é o tempo que a gente tem para destinar a aprender inglês quando a gente está naquela correria do dia a dia no Brasil, quando você nem está pensando em sair do Brasil, né? Então alguém aqui no YouTube perguntou para quem está no ensino médio, corre atrás do inglês. Não fica lá no morninho, esperando. Coloca como meta atingir o C2, o nível proficiente de inglês. Porque daí quando você for se preparar para a prova, 8 semanas você está pronta. É só aprender as estratégias para a prova, ok? Agora, a gente que, né, não teve a Eli para falar isso quando a gente era adolescente, não, tem jeito, ok? Meus alunos, eles estão pegando esses cursos de grammar, estão elevando. Oi, Giane, tudo bem? Quinta-feira eu vou estar no Instagram da Share Intercâmbio falando de TOEFL e IELTS para Nova Zelândia. A Share atende direto lá dessa terra maravilhosa que eu amo tanto, que é a Nova Zelândia, né, Gi? Então, quinta-feira, às 19h30, eu vou estar com a Giane no Instagram da Share Intercâmbio. Procurem aí e não percam, tá bom? E aí, gente, onde eu tava mesmo? A gente que não teve a Eli para falar que era para ter como objetivo chegar no inglês proficiente quando era adolescente. Tem jeito. Meus alunos estão aproveitando esses cursos de grammar que são voltados para a prova, que são específicos para quem precisa melhorar o nível de inglês para poder alcançar essas notas na prova. Ai, eu quero, Gi. Logo estarei de volta aí. Porque, perdi de novo. Eu falo de Nova Zelândia, eu me perdi, porque penso no país. Mas vamos lá.
Então, meus alunos estão fazendo o curso de Grammar e estão melhorando o nível de inglês. Então, por exemplo, tem a Daiane, ela entrou no preparatório com o nível B1, intermediário de inglês. Ela fez um dos cursos de Grammar e ela fez um pouco mais acelerado, praticamente 2 aulas por dia, todos os dias. Então, em 40 dias ela terminou. E quando ela terminou o curso de Grammar, ela estava B2. O José, ele entrou no preparatório B1. O José vai para Nova Zelândia também. Quer dizer, ele está entre Nova Zelândia e Austrália, mas acho que vai para Nova Zelândia. Ele entrou no B1, fez só um curso de Grammar e em 8 semanas, ele fez 1 aula por dia todos os dias, ele atingiu o nível Higher Intermediate, B2, ou pré-avançado, que a gente chama no Brasil, né? Quem mais? O Ruben, ele entrou no B1 e o último teste de nivelamento que ele fez, depois de fazer os 2 cursos de Grammar, ele chegou no C2. Quem mais? A Nadine, ela estava no B2 quando ela entrou no preparatório. Ela fez um curso de Grammar e atingiu o nível C2. Então, assim, em 8 semanas, acho que até um pouco menos, acho que não deu 8 semanas que a Nadine entrou ainda no preparatório. Acho que ela fez mais aulas por dia. Então, enfim, a gente consegue. Ai, Alisson. O JP Gibson, good night, teacher, good night, JP, good evening. Humanas é osso para alguns. Profeli. Depende, né? Depende das suas habilidades, né? Então, gente, os meus alunos vêm conseguindo escalar esse nível de inglês muito rápido, né? No A1 sim, Lari. Se tiver no 0, ainda não. Eu estou preparando um curso específico para quem não tem nada de inglês. Mas se você estiver no básico, dá para ir sim, Lari. Dá para fazer assim. Quais instituições ou profissionais você recomenda para quem possui interesse em estudar na Inglaterra ou na França? Juju, faz o seguinte, vem comigo, vamos primeiro alinhar o seu nível de inglês para que você consiga estudar na Inglaterra ou na França, porque precisa do inglês mesmo para a França, tá bom? E aí mais para frente a gente conversa sobre isso, certo? Então, gente, é possível você melhorar, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa com a nota que você precisa na prova, tá bom? Na prova de proficiência. Carlos Eduardo dos Santos, lembro da sua pergunta. Peraí, Carlos, deixa eu rolar para cima, que acho que foi um momento que todo mundo começou a mandar perguntas. O Carlos falou, eu nunca fiz um nivelamento de inglês, primeira vez que eu tô vendo a sua live. Que legal, Carlos, seja muito bem-vindo, que bom que você tá aqui. Carlos, fica ligado aqui no Instagram, no YouTube, nas minhas redes sociais, né? Instagram, Face, YouTube e Telegram. Porque, Carlos, segunda-feira que vem começa a maratona de lives, toda segunda, quinta e domingo, às 19h03. Dessa vez, para quem estava comigo, né, Alisson? Da vez passada, eu fiz várias lives, da tarde à noite e tal. Dessa vez, eu diminuí a quantidade para deixar conteúdos assim, top. Eu só posso falar top aqui. Meus valores não deixam eu falar outra coisa. Mas só conteúdo assim, uau, ok? Essas lives, Carlos, é o Carlos, né? Peraí. É o Carlos Eduardo. Essas lives, Carlos, são um aquecimento para o workshop da aprovação. O workshop da aprovação é um evento que vai fazer assim, pá, com a sua mente, sobre a sua visão para o inglês, para essas provas de proficiência. Você vai ver, eu vou ensinar que que é possível. Perdi meu que eu estava falando aqui, meu roteiro, mas tudo bem. Então, Carlos, né, nesse evento, eu vou te ensinar a passar como, né, que é possível, que dá para passar nessas provas de proficiência
em 8 semanas de preparação com seu nível alinhado de inglês. Como você nunca fez um teste de nivelamento, nesse evento eu disponibilizo um link para você fazer um teste de nivelamento gratuito para você saber em que nível você está hoje e qual nota é possível você tirar a partir do seu nível de inglês atual. Tá, Carlos? Então, primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sei que tem algumas pessoas que é a primeira vez que estão aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem ligados, não percam as próximas lives. E aí, a partir de segunda-feira que vem, já dá para se inscrever nesse workshop da aprovação, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde vai mudar a sua vida. Todo o conteúdo desse evento, do workshop da aprovação, só vai ser entregue para quem estiver cadastrado. Então, fiquem atentos, é a partir de segunda-feira que dá para se cadastrar para esse evento, para receber todo esse conteúdo que vai mudar a sua vida, certo? E que mais que eu estava falando? Sobre nível de inglês. Então, você vai entender sobre isso no evento, Carlos, tá? E vai receber um link para você fazer um teste de nivelamento. É super rapidinho. É só para você ter uma ideia de qual é o seu nível de inglês atual e qual é o caminho que você precisa fazer para passar na prova de proficiência. Seja qual for o seu objetivo. Trabalhar, conseguir um emprego numa empresa no exterior, para que essa empresa sponsore o seu visto de trabalho, seja validar o seu diploma para atuar na sua área, num país que tenha demanda pela sua profissão, ou para investir num curso de higher education, no curso de ensino superior, seja os cursos que eu falei profissionalizantes ou técnicos nos colleges canadenses, que são maravilhosos, colleges públicos, ou nos VETs da Austrália, ou em pós-graduações pelo mundo, mestrados, doutorados. Tem o doutorado sanduíche, que é muito popular no Brasil. Você faz um doutorado no Brasil e tem a possibilidade de fazer um sanduíche, que você faz uma parte no Brasil, uma parte no exterior, outra parte no Brasil. Eles chamam isso de doutorado sanduíche. Então, para tudo isso, você precisa apresentar uma prova de proficiência em inglês. Então, o primeiro passo é se preparar para essas provas, tá bom? Você precisa alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa e aprender. Eu não falei sobre isso. O que é estar bem preparado para a prova? Detalhe, né? Olha, já vai acabar meu tempo. Mas o que é estar bem preparado para a prova? É você conhecer a estrutura da prova, os tipos de exercícios que estão lá, que você vai encontrar na prova, aprender a estratégia de cada tipo de exercício para que você consiga resolver esse exercício da melhor forma possível, no menor tempo possível, e praticar essas estratégias para que você consiga colocá-las todas em prática no tempo super limitado que a prova tem, tá bom? Isso é estar muito bem preparado para a prova. E é isso que eu ensino no preparatório Eli Sato. A Enia tá falando aqui, fiquei muito interessada nesse curso de Grammar, como posso acessá-lo? Enia, fica ligada aqui. A partir da semana que vem a gente tem a maratona de lives, que é um aquecimento para o super evento, que é o workshop da aprovação. Aí nele que você vai ter acesso a todas essas informações de qual é o caminho, qual é o passo a passo até a sua aprovação na prova de proficiência, ok? O Omar, que lindo. O Omar é meu aluno e ele tá aqui, ó, na foto com o Gabriel no Instagram, ele tá compartilhando aqui. Podem se inscrever no curso que vale a pena mesmo. Muito obrigada pelo carinho, Omar. Eli, a melhor. Lu, que linda. A Lu também é minha aluna, doutora Luciana. Ela também é minha aluna. Muito obrigada. Juliano, quanto tempo, homem? Como é que você tá? Trabalhando demais, meu filho. Que bom que você tá aqui, que bom te ver. Valeu, obrigada mesmo, tamo junto. Sorriso lindo, obrigada. Também quero curso de Grammar, meu B2 me aguarda. É isso mesmo, Érica. Cira, obrigada pela live incrível. Eli, adoro todas. Obrigada, Cira. Eu que agradeço. Eu que agradeço sua presença aqui, adoro. Que bom, show de bola.
Gente, brigadíssima pela presença de vocês. Quinta-feira tem live no Instagram da Share Intercâmbio, agência lá da Nova Zelândia. Imagino, Ju. O Ju é da área da saúde. Imagino. E gratidão por você estar ralando muito, né? A todos os profissionais da saúde. Fran, linda! Tudo bem? Fran, que linda! Nossa, Fran, precisamos conversar, né? Vou te chamar no WhatsApp, Fran. Gente, brigadíssima pela presença de vocês. Quinta-feira, 19h30, no Instagram da Share Intercâmbio. E terça-feira que vem, a gente começa a nossa maratona de lives com o Emerson do Canadá Sem Fronteiras, falando de todas as possibilidades que esse país maravilhoso oferece para vocês. Fran, já te chamo, a gente já conversa. Um beijo. Brigadíssima pela presença de vocês. E a gente se fala na quinta, no Instagram da Share Intercâmbio. Até lá, beijo!